Boa noite, irmãos, graça e paz. Nessa noite em que estaremos aqui reunidos para louvar e adorar o nosso Deus, também no sentido de aprendermos da sua palavra, que estejamos com os nossos corações voltados para o nosso Deus e para o objetivo para o qual Ele nos chamou, de estarmos na sua casa, adorando, exaltando e bendizendo o seu nome. Eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no Salmo de número 27, que tem como título Anelo pela presença de Deus. Diz assim os Salmos: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Até o verso 4. Vamos fazer uma oração, buscando a presença do nosso Deus, nosso Pai. Nós, como teus filhos, como família tua, estamos reunidos aqui no teu templo para buscar a tua presença, para buscar, ó Deus, a tua orientação e a iluminação do teu Espírito para a leitura, meditação e compreensão da tua palavra. Invocamos a tua presença porque tu és o nosso Deus. Sem ti nada somos e nada podemos fazer. Então, Senhor, toma-nos em tuas mãos. Dirige tu mesmo todos os atos desse culto, para que ele te seja agradável. É a oração que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 52, que é o hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Com glória coroada. Oh
amados irmãos, Salmo de número 32, versos de 1 a 5. Salmo 32, versos de 1 a 5, que é a bem-aventurança de quem recebe o perdão. O Salmo 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Vamos orar, confessando os nossos pecados a Deus. Pai, mais uma vez nos rendemos aos teus pés, reconhecendo a tua grandeza, a tua soberania e santidade, reconhecendo que também somos pecadores diante de ti. Sabemos que as nossas atitudes às vezes não te agradam. Sabemos que as nossas práticas também, em algumas vezes, estão desalinhadas com a tua vontade e com a tua palavra. Por isso, ó Deus, entendemos que precisamos do Senhor, precisamos da tua misericórdia. Derrama sobre nós, ó Deus, as tuas misericórdias e perdoa os nossos pecados. Purifica os nossos lábios, regenera os nossos corações, fortalece os nossos espíritos e faz com que tenhamos, ó Deus, a coragem de te falar o que praticamos, que entendemos que não te agrada. E aquilo que não sabemos, que não entendemos, que o Senhor nos perdoe, nos torne santo como tu és. Purifica-nos, ó Deus, e conduz a nossa vida, para que a nossa vida seja realmente um testemunho vivido e verdadeiro diante de ti e de todo o povo. Aceita, ó Deus, a nossa confissão. Perdoa-nos, santifica-nos, pois com gratidão no coração oramos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ouvir 2 cânticos, pelo Ministério de Louvor. Sou o Criador.
Meus amados irmãos, durante o culto, existem momentos que nós cantamos, que nós falamos, que nós pedimos, que nós agradecemos, e todas essas partes do culto são importantes. Mas há uma parte do culto que ela é muito mais importante. É quando Deus fala conosco através da sua palavra. E para isso, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, dos versos 1 a 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, dos versos 1 a 7, que diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim que também a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nós vamos ouvir agora um cântico e depois meditaremos na palavra. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.
Esse texto da Palavra de Deus, registrada pelo apóstolo Pedro, ele traz algumas lições, algumas orientações para o nosso dia a dia e que é muito importante para todos nós termos o coração aberto, a mente aberta para os ensinamentos aqui descritos pelo apóstolo Pedro. E eu queria meditar com os irmãos de uma forma singela como devem se comportarem os casados. Como devem se comportarem os casados. E as Escrituras já começam nos ensinando a prática do cavalheirismo. Pedro começa com as mulheres, quando ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissa aos vossos próprios maridos. Então ele começa aqui já nos ensinando que as mulheres têm, em muitos dos casos, a primazia, né? É a prática do cavalheirismo. As mulheres, então, vamos começar com as irmãs. O texto começa dizendo: minhas irmãs, ou vós mulheres, sede igualmente submissa aos vossos próprios maridos. E observem, meus amados irmãos, que essa palavra aqui, igualmente, ela já vinha sendo descrita, ou estava sendo descrevida antes, no capítulo 2, versos 18. Se você voltar aí, no capítulo 2, verso 18, diz: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, e não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Servos, sede submisso. O Pedro está dizendo aqui da submissão que o servo deveria ter para com seu Senhor. E é essa mesma aplicação que ele faz para as mulheres. Sede igualmente. Igualmente a quem? Aos servos, de que Pedro descreve aqui no verso 18, sede igualmente submissas. Como que era a submissão do servo? Com todo o temor ao vosso Senhor. O servo, muitas vezes, ele não sabe o que faz para o seu Senhor, mas quando o seu Senhor direciona, ordena, quando o seu Senhor dá uma tarefa para que ele cumpra, ele faz com todo o temor de errar. Ele faz com temor do seu Senhor achar falta no serviço prestado por ele. Então, quando Pedro diz para as mulheres serem igualmente submissa, ele está dizendo que é dentro desse propósito de temor. E ele diz aos vossos próprios maridos. E observem que essa submissão aqui é uma submissão não de medo, não é uma submissão de medo, mas a mulher está junto com o marido em sua missão. O que a mulher pode fazer é auxiliar o marido, é ajudar o marido nas decisões, nas tarefas e em tudo que ele empreende fazer. Então, essa é a recomendação de Pedro. Quando o apóstolo Pedro fala dos servos, no verso 18, ele fala dos servos, e no verso 19 ele fala da motivação. Olha o que diz o verso 19 ainda do capítulo 2. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. A motivação dessa submissão é por causa da consciência com Deus. Não é uma submissão à toa,
não é uma submissão por acaso, mas é porque existe um Deus que está acima de todos e que todo serviço que for feito para um Senhor deve estar voltado para o temor a Deus. Então, quando o apóstolo escreve essas coisas, ele está falando isso com muita propriedade. E ele diz, havendo sofrimento, porque depende do marido que a mulher tenha, se for um marido não cristão ou um marido cristão, que mesmo sendo cristão, precisa ser polido, precisa ser corrigido pela palavra de Deus. Mas enquanto isso não acontece, o que a mulher pode fazer é sofrer essa dura situação do marido, que às vezes ele está em rebeldia contra a palavra. E em vez da mulher, como diz na linguagem popular hoje, em vez dela bater de frente, em vez dela revidar, em vez dela agredi-lo com palavras, o que ela pode fazer é ser submissa, deixar com que ele esfrie a cabeça se é uma hora que ele estiver nervoso e sabiamente conversar com ele. Porque, meus amados irmãos, como é que deve viver os que são casados? O casamento é para ser algo importante para os dois, porque no casamento se forma uma família, e quem institui a família foi Deus. Então pode haver dentro do casal algumas divergências, alguns atritos, mas isso não deve perdurar dentro do casamento. O que Pedro está dizendo aqui é que as mulheres elas sejam submissas, no sentido, não é de se isolar, de se anular, ou de baixar a cabeça e tudo que vier está bom, tudo que vier eu quero, tudo que vier eu faço. Não é esse sentido que o apóstolo está dizendo, porque dentro da submissão, a mulher pode chegar, quando perceber que o marido está errado, quando perceber que ele está fazendo alguma coisa que não convém, que dá prejuízo para a família, para o caráter dele, para o caráter da esposa, para o caráter da família, se tiver filho, para a educação dos filhos, o que ela precisa fazer é, no momento apropriado, chegar, chamar ele, se tiver filho, fora dos filhos, e falar para ele, benzinho, o amor, ou como queira chamar, vamos conversar dentro daquilo que você disse. O que você queria dizer? Onde você queria chegar? Vamos somar para ver o que é que tiramos de positivo para nós e para a nossa família? Se tem alguma coisa que precisamos subtrair, vamos subtrair. Então, mansamente, a mulher submissa pode chegar e falar, porque, na verdade, essas decisões, essas atitudes deveriam ser do marido. Mas como o marido é meio, de uma certa forma, o homem é um pouco explosivo, a mulher é mais calma, vê mais, eu costumo dizer que a mulher, ela tem a cabeça cheia de fio decapado, e eles estão em choque o tempo inteiro, e ao mesmo tempo ela pensa e vê 1001 coisas, enquanto o homem vê uma que está na sua frente. Então ela pode verificar o prejuízo que uma ação, que uma atitude pode causar dentro do lar. E a mulher submissa, ela tem essa possibilidade, essa capacidade de dizer para o marido, desculpe, mas você exagerou. Desculpe, mas você não mediu as consequências. Desculpe, mas você não percebeu. Eu estava à parte e percebi. Vamos ver no que podemos melhorar? Com certeza ele pode dizer, não, eu já decidi. Foi assim que eu pensei, é assim que deve ser. Então, não revide. Baixe a poeira, deixa o homem sossegar, que mais tarde ele vai pensar, às vezes estando sozinho, ele vai pensar, olha, não é que a Ambrosina tinha razão, ela falou isso e no momento eu não pensei, mas ela tinha uma certa razão. Quando ela chega, ele fala, Ambrosina, fala, Juarez, você tinha razão naquilo que você falou, eu estava errado.
Então precisamos mesmo corrigir. Faz parte da submissão da mulher auxiliar o marido para que haja harmonia no lar. Como é que devem viver os casais? Em harmonia. E qual é a motivação? A consciência para com Deus. Por outro lado, quando há um desentendimento no lar, entre marido e mulher, o marido, quem sabe, ofendeu a esposa, deixou ela nervosa, e a mulher tem uma facilidade para chorar, a arma dela é chorar, porque chorando parece que ela descarrega um pouco daquela pressão terrível, mas o texto está dizendo que é para ela sofrer. Sofrer aqui é ter calma, é não pôr a coisa a perder, é procurar direcionar naquela motivação ideal. E essa motivação deve ser nada mais, nada menos do que a consciência pura e limpa diante de Deus. Eu, como mulher, fiz a minha parte. Eu, como mulher, falei para o meu marido. Eu, como mulher, tentei apaziguar as coisas. Agora, Senhor, é por tua conta. É o Senhor que pode mudar o coração do Juarez. Então, Deus, no tempo dele, na hora dele, Ele vai fazer com que ele reconheça. Mas também, em segundo lugar, a mulher deve ter essas atitudes, fazer as coisas não somente pela sua consciência para com Deus, mas com temor. É isso que a gente vê quando Pedro fala com relação aos servos. Os servos faziam tudo para o seu Senhor, deveriam fazer tudo para o seu Senhor com temor. E esse temor não é com medo, não é assombrado, assustado, mas é um temor de fazer as coisas de maneira que esteja dentro dos princípios estabelecidos pelo seu Senhor, para que ele fique satisfeito, para que ele dê a aprovação. É com temor de não fazer a coisa errada, porque fazendo a coisa errada há prejuízo. E a mulher deve ter um sistema manso por temer a Deus. E o temor ao seu Senhor deve ser porque ela também é uma serva de Deus. E Pedro vai e diz para a mulher que a mulher, para ser bonita para o seu esposo, para que tenha uma consciência limpa com Deus e para com seu esposo, e que seja uma esposa que agrade o seu marido, ele vai dizer aqui, no verso 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Não seja isso. Porque tem mulher que para sair passa 2 horas do banheiro para o quarto, de um espelho para o outro, tira uma roupa, não dá certo, passa uma maquiagem, não dá certo, põe um brinco, está ruim, e então ela procura fazer uma maquiagem que ela acha que está boa, que está linda. E nem sempre é isso, mas o coração dela está amargurado, está cheio de rancor, está cheio de ideias que talvez não sejam boas. Então o que Pedro está dizendo aqui é que seja, porém, o homem interior, quando está falando do homem, está falando do ser humano, a mulher também está dentro desse texto, está falando de ser humano, seja de coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, e que é de grande valor diante de Deus. Quer dizer, não é o exterior, não é a beleza exterior da mulher que agrada a Deus. Talvez ela pense que ela ficando toda chique, com vestes muito chamativas, né?
Quem sabe, não é... às vezes tem mulher que veste roupa mais soltas, né? E com muitos aparatos, outras vestem roupa que mostra todas as curvas do seu corpo, pensando que isso vai chamar a atenção do seu marido. Na verdade, não é. O que vai chamar a atenção do seu marido, o que vai mudar ele, é um bom comportamento. Eu ouvi um pastor dando uma palestra sobre casais uma vez, e um senhor andava na praia com a sua esposa, e passando em uma barraca, a mulher falou: nossa, bem, que vestido lindo, compra para mim. Ele disse assim: puxa, esse vestido no seu corpo vai ficar feio o vestido. Ela passou em frente a uma outra barraca, tinha um maiô. Oh, bem, olha esse maiô aqui, dá certo. Vixe, você tem essa máquina de lavar, colocar um maiô desse na máquina de lavar, vai ficar horrível. E aí ele foi depreciando ela durante todo o tempo. Quando foram dormir, na intimidade do casal, ele se encostou perto dela e disse alguma coisa. Ela falou: a máquina não está funcionando. A máquina de lavar roupa não está funcionando. Se quiser fazer alguma coisa, quiser lavar alguma coisa, lave na mão. Então, são expressões que muitas vezes contrariam. De certa forma, é o interior da mulher, é a forma como ela se comporta, a sua maneira de agir, que vai mudar o coração do seu marido. E isso dá espaço para que, quando ele ouça a palavra de Deus, ele diz: olha, a Fibrosina lá tinha razão. Então, essas coisas devem ser feitas com temor. Além de ter uma boa consciência com Deus, ter temor, porque não é só o marido que a mulher serve, mas ela é uma serva de Deus. Mas não parou aí. Vamos ver lá o que é que Pedro diz agora para os maridos, né? Até agora Pedro teve ensinando sobre as mulheres. O que é que diz os maridos para os maridos? Porque nós estamos dizendo que o nosso tema é como devem se comportarem os casados. Olha o que é que diz Pedro: maridos, vós igualmente, olha, igualmente de novo, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Aqui pesa para nós maridos. Por quê? Muitos maridos não têm consciência disso. Mas quando Pedro diz assim: maridos, vós igualmente aos servos, igualmente às mulheres, com uma consciência limpa diante do Senhor, com temor, porque elas são iguais a vocês, no sentido de serem participantes da herança da graça. E aí ele pega pesado nos homens: tratai-a, vocês que são casados, nós que somos casados, tratai-a, ou vivei a vida comum do lar com discernimento. Se a gente pensar, ligar aqui esse texto com 1 Coríntios capítulo 11, onde Paulo diz que quando participarem da mesa do Senhor, seja dignamente, com entendimento e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Porque, meus queridos, Pedro diz assim como parte mais frágil? Hoje as mulheres, em boa parte delas, elas não querem aceitar essa palavra, que a mulher é mais frágil do que o homem. O que Pedro quer dizer? É que a mulher, ela tem menos resistência física do que o homem, ela tem menos forças, tem menos
resistência ao calor, a serviços pesados, a serviços braçais forçados. A mulher tem menos condições do que o homem. No atletismo, tem mulher que corre muito, mas o homem é mais resistente do que a mulher no atletismo. No futebol também as mulheres jogam muito, mas de uma certa forma ela não aguenta uma pancada como o homem aguenta. A mulher é mais frágil nesse sentido. Por outro lado também, como eu disse no começo, a mulher chora fácil. A mulher é mais sensível do que o homem, ela chora com facilidade. Quando a coisa não está boa, quando ela não foi compreendida, quando ela foi maltratada, quando foi dirigida uma palavra que deprecia ela, então a mulher chora. O homem não anda chorando assim. A mulher chora até da alegria, né? Até da alegria a mulher chora. Mas Pedro está dizendo aqui que a capacidade que a mulher tem é muito grande de, pelo seu comportamento, ela ganhar o seu marido com o seu comportamento. Mas em outras coisas, ela é frágil diante do homem e o homem deve tratá-la com dignidade. O homem não deve estar gritando com a mulher, ameaçando ela, fazendo tais coisas. Tem uma outra coisa. A mulher submissa não quer dizer que ela deve se anular, ficar lá no canto, abaixar a cabeça e receber ordens e fazer tudo como o homem fala, mas ela deve ter um certo controle de si mesmo para ser auxiliadora no lar, na educação dos filhos e até na profissão do marido, incentivá-lo, ajudá-lo. E deixa eu dizer uma coisa, eu nunca vi o meu pai chamar a atenção do meu filho, discipliná-lo e a minha mãe ir contra. Às vezes a gente pediu uma coisa para a minha mãe: mãe, a senhora deixa eu ir na Trincheira, que é um bairro que era próximo de onde a gente morava. Se ela dissesse, pode ir, mas fale com seu pai. A gente chegava e falava, pai, eu posso ir na Trincheira? Já falou com sua mãe? Já, o que é que ela falou? A gente pode ir, então vá. Quer dizer, eles eram assim. Se o meu pai proibia, minha mãe não ia lá pedir misericórdia para ele para deixar. Não e não. Da mesma forma minha mãe. Então a mulher auxiliadora, ela pode trabalhar nesse sentido, na educação dos filhos, na direção do lar, nas economias e também no próprio ser do marido. Se o marido for crer que ele é meio desobediente, trabalha com sabedoria, com entendimento. Marido, você trata como sua esposa. Como é que você se dirige para ela? Você ordena? Você pede ou você se inclui? Vamos fazer? Vamos dividir? Porque, meus irmãos, o homem, eu vejo o sobrinho meu ali, bicho massa mesmo, né? Mas ele não tem condições de carregar uma criança no ventre de 9 meses. E a mulher tem essa capacidade de receber, engravidar, carregar um filho 9 meses, sofrer todas as dificuldades que uma grávida sofre durante os 9 meses, as contrações pré-parto, as dores do parto até dar luz ao filho. O homem, eu tenho certeza que jamais suportaria nem um terço disso, porque a capacidade dela é muito maior do que a do homem. Então por isso que o homem deve tratá-la com dignidade, viver a vida comum lá, comungando a graça de Deus, a bênção de Deus, a alegria de viver junto, o respeito. Essa submissão aqui também diz a respeito. Respeitar, a mulher deve respeitar a autoridade do marido como líder do lar, como chefe do lar, mas o marido precisa tratar a sua esposa com dignidade, porque ele é responsável por ela. Quer dizer, hoje, às vezes a mulher que chama o homem para fazer o culto doméstico, né? A maioria das vezes. Isso era para o homem fazer, porque o homem é o sacerdote do lar, é o líder do lar, é ele que é responsável pela família. Quer ver? Quando Deus
chamou Adão: Adão, onde estás? Deus sabia onde ele estava, mas Deus cobrou o erro primeiro cometido por Eva em Adão, porque foi assim que Deus fez as coisas: o homem na liderança, a mulher auxiliando, não sendo uma escrava, não sendo um objeto de mandato, mas auxiliando no lar. E os casados vivendo assim vão viver em harmonia no lar, vão viver a vida comum, com uma consciência limpa para com Deus, com o temor do Senhor e com motivação santa. E que motivação santa é essa? A motivação santa é de glorificar a Deus, tendo como modelo Jesus, porque Jesus foi humilde, humilhou-se, foi submisso aos seus pais, às autoridades, cumpriu toda a lei por nós, se humilhou até a morte de cruz. Ele foi o modelo suficiente para nós. Jesus era Senhor, Jesus era Rei, Jesus era Deus. No dia da última ceia, quando ele estava para ser julgado, ele chegou, pegou uma toalha e uma bacia, colocou água, foi lavar os pés dos seus discípulos, para mostrar que a humildade é a qualidade, uma faculdade maior que um ser humano pode ter. Não é o dinheiro, não é o poder, não é a sua parte cultural muito elevada, nem a sua situação financeira muito boa, mas é uma pessoa que tem a humildade. A humildade é a fonte de tudo que é bom, porque Jesus foi humilde. Ele disse uma vez para os seus discípulos: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus queridos, como é que devem viver os casados? Vivendo a vida comum do lar. A esposa submissa ao marido, auxiliando em tudo que precisa auxiliar, ajudando na educação dos filhos, nas economias do lar e dando a força necessária para o marido quando ele precisar, mas com uma santa motivação, que é a glória de Deus, dentro desse padrão de humildade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos dessa forma. Amém? Nós vamos encerrar nosso culto orando ao nosso Deus. E orando, nós já temos alguns pedidos diante de Deus por enfermos, por outras pessoas de várias situações, com vários problemas, e nós vamos orar agora, encerrando o nosso culto. Feche os seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai amado, Deus que conhece todas as coisas, Deus que sabe de todas as coisas e que pode com todas as coisas, porque foi o Senhor que as criou e tem todas sobre o domínio de Ti mesmo, sobre a palavra do Teu poder. Acabamos de meditar na Tua palavra, a qual nos mostra como devemos nos comportar diante de Ti, diante do mundo, como a esposa deve se comportar para com seu marido, diante dele, diante de Ti, no temor do Senhor, como o marido deve tratar sua esposa, porque ele é responsável por ela e pelos demais da família. Pedimos que o Senhor esteja, meu Pai, conscientizando a cada um de que as nossas vidas pertencem ao Senhor, e assim o Senhor determina que vivamos, e que vivamos para envergonhar o mundo com os seus feitos, mostrando um testemunho vívido do Senhor. E sejamos humildes, ó Deus, quando precisarmos nos render ao nosso irmão, à nossa esposa, e quando confrontados possamos com humildade aceitar
aquilo que nos confronta no sentido de crescermos no conhecimento e na graça de Cristo. Meu Pai, durante esse dia que se passou, no qual o Senhor nos abençoou grandemente, nós agradecemos e te louvamos porque o Senhor é bom. E pedimos que durante a semana que se inicia, que a tua misericórdia esteja sobre nós e que tua graça seja abundante na vida de todos os teu povo que se reúne para adorar, louvar e bendizer o teu nome. Os pedidos que ora foram apresentados ao Senhor, na tua hora, Pai, de acordo com a tua vontade, opera para a nossa alegria, prazer e satisfação, mas principalmente para a glória do teu nome. Que nessa semana o Senhor nos abençoe ricamente e nos dê força para vencermos todas as tentações e ciladas do mal e vivermos uma vida que te agrada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.